Capítulo 9. Digo a verdade em Jesus Cristo, não minto. A minha consciência me dá testemunho pelo Espírito Santo. Sinto grande pesar, incessante amargura no coração, porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Eles são os israelitas. A eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Deles descende Cristo segundo a carne, o qual é, sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Amém. Não quer dizer, porém, que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são verdadeiros israelitas, como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Mas é em Isaque que terás uma descendência que trará o teu nome. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que serão considerados como descendentes. Realmente, a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente ela, senão também Rebeca, que concebeu 2 filhos de um só homem, Isaque, nosso patriarca. Antes mesmo que fossem nascidos, e antes que tivessem feito bem ou mal algum, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas daquele que chama, foi dito a Rebeca: o mais velho servirá ao mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Que diremos, pois? Haverá injustiça em Deus? De modo algum. Porque ele disse a Moisés: farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Por isso diz a Escritura ao Faraó: eis o motivo por que te suscitei, para mostrar em ti o meu poder, e para que se anuncie o meu nome por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer, e endurece a quem quer. Tu me dirás talvez: por que ele ainda se queixa? Quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura, o vaso de barro diz ao oleiro: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e outro de uso vulgar? Onde então está a injustiça em ter Deus para mostrar a sua ira e manifestar o seu poder, suportado com muita paciência os objetos de ira preparados para a perdição, mostrando as riquezas da sua glória para com os objetos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória? Esses somos nós, que ele chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os pagãos. É o que ele diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar mesmo em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos de Deus vivo. A respeito de Israel, exclama Isaías: ainda que o número de filhos de Israel fosse como a areia do mar, só um resto será salvo. Porque o Senhor realizará plenamente e prontamente a sua palavra sobre a terra. E ainda como predisse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado um rebento, ficaríamos como Sodoma, seríamos como Gomorra. Então que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação a que vem da fé, ao passo que Israel, que procurava uma lei que desse a justificação, não a encontrou. Por quê? Porque Israel a buscava como fruto não da fé, e sim das obras, e tropeçou na pedra do escândalo, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair, quem nele crer não será confundido. Capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salvem, pois lhe dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento.
desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei. O homem que a praticar viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é para trazer do alto o Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo o que nele crer não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Pergunto agora: acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas palavras. E pergunto ainda: acaso Israel não o compreendeu? Já Moisés lhes havia dito: eu vos despertarei ciúmes com um povo que não merece este nome. Eu vos provocarei a ira contra uma nação insensata. Isaías se abalança a dizer: fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Ao passo que a respeito de Israel ele diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e teimoso. Capítulo 11. Pergunto então: acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repeliu o seu povo, que ele de antemão distinguiu. Desconheceis o que narra a Escritura no episódio de Elias, quando este se queixava de Israel a Deus: Senhor, mataram vossos profetas, destruíram vossos altares, fiquei apenas eu, e ainda procuram tirar minha vida? Que lhe respondeu a voz divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. É o que continua a acontecer no tempo presente. Subsiste um resto, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça. Consequência: que Israel não conseguiu o que procura. Os escolhidos, estes sim, o conseguiram. Quanto aos mais, foram obcecados, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam, até o dia presente. Davi também o diz: a mesa se lhes torne em laço, em armadilha, em ocasião de tropeço, em justo castigo. A vista se lhes obscureça para não verem, dobra-lhes o espinhaço sem cessar. Pergunto ainda: tropeçaram acaso para cair? De modo algum. Mas sua queda, tornando a salvação acessível aos pagãos, incitou-os à emulação. Ora, se o seu pecado ocasionou a riqueza do mundo e a sua decadência a riqueza dos pagãos, que não fará a sua conversão em massa? Declaro a vós, homens de origem pagã, como apóstolo dos pagãos, eu procuro honrar meu ministério, com o intuito de eventualmente excitar a emulação os homens da minha raça e salvar alguns deles. Porque se de sua
rejeição resultou a reconciliação do mundo, qual será o efeito de sua reintegração, senão uma ressurreição dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar, e agora recebes seiva da raiz da oliveira, não te envaideças nem menosprezes os ramos, pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás talvez: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertada. Sem dúvida, é pela incredulidade que foram cortados, ao passo que tu é pela fé que estás firme. Não te ensoberbeças, antes teme. Se Deus não poupou os ramos naturais, bem poderá não poupar a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, bondade para contigo, suposto que permaneças fiel a essa bondade. Do contrário, também tu serás cortada. E eles, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Se tu, cortada da oliveira, de natureza selvagem, contra a tua natureza, foste enxertada em boa oliveira, quanto mais eles, que são naturais, poderão ser enxertados na sua própria oliveira. Não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Então, Israel em peso será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Se quanto ao evangelho, eles são inimigos de Deus, para proveito vosso quanto à eleição, eles são muito queridos por causa de seus pais, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim, como vós antes fostes desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia com a desobediência deles, assim, eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita a vós, para que eles também mais tarde alcancem por sua vez a misericórdia. Deus encerrou a todos esses homens na desobediência para usar com todos de misericórdia. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos! Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém.